E começar então falando quais são os tipos de estudo que a gente vai ter quando a gente faz uma pesquisa clínica, quando a gente faz uma pesquisa na área da saúde. A gente divide em três grandes tipos de estudos: os estudos descritivos, analíticos e os de intervenção. Quando a gente fala de um estudo descritivo, é como o próprio nome diz, a gente quer descrever uma situação, um contexto. Vou dar um exemplo prático. Quando o Ministério da Saúde faz um inquérito epidemiológico para identificar qual que é a prevalência de sífilis no Brasil, ele está fazendo um estudo descritivo. Ou seja, você quer entender como alguma coisa está funcionando em um contexto geral. Um exemplo muito comum de estudo descritivo é uma pesquisa eleitoral, que ela faz uma pesquisa na população a partir de uma amostra e, consequentemente, tenta descrever qual é naquele momento a preferência eleitoral das pessoas. O estudo analítico, ele já é um pouquinho diferente disso. Ele vai ter essa característica descritiva de enxergar o que está acontecendo, mas a partir do momento que ele descreve o que está acontecendo, ele tenta achar relações entre essas coisas. Por exemplo, eu posso fazer um estudo analítico que observa quem são as pessoas que fumam, tabagistas e não tabagistas. E eu posso comparar entre tabagistas e não tabagistas quais deles desenvolvem doenças cardiovasculares e quais não desenvolvem doenças cardiovasculares. E encontrar, por exemplo, que o tabagismo é um fator de risco para a pessoa desenvolver uma doença cardiovascular. Ficou repetitivo, mas acho que deu para entender. Então, qual que é a característica aqui que a gente precisa gravar sobre o estudo analítico? Eu não intervenho. Eu pego aquilo que já está acontecendo e analiso. Diferente do que a gente vai chamar agora de estudo de intervenção. O estudo de intervenção ele vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou tentar identificar qual que é a causa e qual que é o efeito de alguma coisa a partir de uma intervenção naquela coisa. Por exemplo, eu quero testar determinado medicamento, quero ver se o uso de IECA é melhor do que o uso de BRA no controle da pressão arterial. Então, eu divido meus pacientes em dois grupos e, como uma atitude do próprio estudo, eu dou IECA para um grupo e dou BRA para o outro grupo. E aí eu vou comparar como que a pressão arterial dos dois grupos se comportou. Então, no estudo de intervenção, eu intervenho. Eu faço a mudança que eu quero observar os efeitos dela. No estudo analítico, a coisa já existe e eu apenas observo. Por exemplo, eu não posso fazer um estudo de intervenção para definir questão de tabagismo, porque eu não posso pegar um grupo de pessoas e falar assim, vocês vão fumar, pessoas que não fumariam normalmente, porque eu sei que o cigarro faz mal. E pegar outro grupo e falar assim, vocês não vão fumar, para poder comparar. Isso seria antiético. Então, o estudo analítico, geralmente, ele serve mais para essas coisas, além de ser mais barato também. Pesquisa translacional. Quando nós falamos de pesquisa translacional, nós estamos falando do que seria uma pesquisa de intervenção para poder trazer um medicamento, trazer um novo método diagnóstico, trazer algo novo para a prática clínica. Então, a gente vai ter três etapas para possibilitar isso. A etapa pré-clínica, que é quando a gente trabalha em laboratório, a etapa clínica, que é quando nós trabalhamos com um grupo pequeno de pessoas, e a pesquisa populacional, que é quando isso já está em execução na população e a gente começa a enxergar como está acontecendo. Começando então, a primeira etapa dessa pesquisa translacional vai ser a pesquisa laboratorial. Eu vou pegar uma placa de Peter, eu vou pegar uma lâmina histológica, eu vou fazer uma análise em um animal, em um ratinho, para identificar se aquele tratamento funciona, como ele funciona, se ele é seguro. Então, eu coloquei aqui como exemplo, vamos pegar a vacina da Covid e vamos testar em um modelo animal. Seguido disso, então, a gente começa a ir para a pesquisa clínica, que é a pesquisa em seres humanos. Essa pesquisa clínica, entre a pesquisa laboratorial e clínica, a gente tem o que a gente chama de T1, que é a parte de separação, são as separações dessa pesquisa translacional. E na pesquisa clínica, então, a gente vai dividir ela em três etapas. Fase 1 é quando a gente vai querer ver se aquele medicamento que a gente está usando, aquilo que a gente está testando, é seguro. Então, a gente aqui não quer avaliar a eficácia, não quer avaliar se funciona. A gente quer avaliar se aquilo ali é seguro para o meu paciente. Então, eles vão escolher um grupo pequeno de pessoas, depois de testar em laboratório, para serem realmente cobaias nesse primeiro momento. Depois que a gente conseguiu ter certeza de que aquele medicamento é seguro naquele grupo de pessoas, a gente vai para a fase 2,
que a gente começa a ver se o remédio funciona. Então, a gente não pega ainda um grupo grande de pessoas porque a gente ainda não conhece todos os efeitos daquele medicamento em seres humanos. Então, a gente vai continuar avaliando segurança, mas agora a gente já passa para a escala de avaliar a eficácia daquele medicamento. Por fim, a gente chega na fase 3. A fase 3, ela já vai ser aquela fase que a gente consegue englobar mais pessoas no nosso estudo. Então, a gente vai avaliar tanto a segurança, tanto a eficácia, em um grupo, por exemplo, de 1.000 pessoas, um grupo de 500 pessoas, para que a gente consiga ter uma noção melhor se aquilo ali realmente funciona ou não. É só a gente lembrar da vacina da Covid. Primeiro ela começa lá naqueles estudos iniciais, e depois ela começou a chegar para grupos selecionados, não estou falando dos grupos prioritários, não. Grupos selecionados que foram voluntários para testar a vacina. Então, isso é a fase 3. Depois, a gente vai ter o T2, que vai ser a transição da pesquisa clínica. Então, a gente sai de um ambiente somente de pesquisa e passa para um ambiente populacional. Então, esse T2 é o momento que aquilo ali já está aprovado. Então, eu fiz a pesquisa clínica, comprovei que funciona e consegui aprovar, consegui colocar o meu novo medicamento, o meu novo teste diagnóstico, minha nova vacina no mercado. Agora, não para por aí. A gente precisa continuar avaliando se esse medicamento está funcionando, se está dando resultados realmente, para a gente continuar fazendo exatamente esse acompanhamento daquilo que a gente criou. Vamos pensar aqui no caso da vacina da Covid mesmo. Será que as pessoas vacinadas estão tendo um desfecho melhor com Covid do que as não vacinadas? A gente viu que sim. Então, isso é uma pesquisa populacional. É aquela que a gente faz quando aquilo já está em prática, mas a gente quer avaliar um pouquinho melhor.